Oi, pessoal. Oi, neuropipês, psicopedagogas, terapeutas. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui uma ficha de organização de atendimentos, né? Então, aqui você tem todas as sessões, né? E tem as aplicações, o desenvolvimento, né? Que observação você fez, qual foi o tipo de resultado que você teve, a data da aplicação, os dados, né? Do aprendente. Você guarda isso aqui na ficha. Você também pode fazer fichinhas de anotações, tá? Onde você pode fazer outros tipos de observações, de conversas que você tem, né? E eu tô aqui para falar para vocês do carimbo. Todo mundo fica com dúvida na hora do carimbo, né? Então, esse carimbo aqui é muito bom. Tem esse estilo pendrive, né? Prático para guardar no bolso, carregar, botar na preso. Então, o carimbo, gente, olha aqui, o carimbo. Como eu tenho várias formações, eu fiz escrito meu nome e coloquei que sou terapeuta, né? Tem outras de terapeuta clínica institucional também. Agora, o que valida o seu carimbo? Não é somente você fazer um carimbo no seu nome, beleza? Aí você pode colocar a sua função, né? Se você quiser botar a sua função. Agora, o que valida o seu carimbo é a sua graduação e a sua pós-graduação. Então, se você tem várias especialidades, né? Todas elas vêm lá no seu certificado escrito o seu CPF. Então, o que valida o seu carimbo não é CBO. CBO é a função que você exerce. Então, se você fizer uma CBO, você fizer um carimbo, colocar uma CBO e colocar que você é psicopedagogo, colocar CBO, você está falando a mesma coisa, não está dizendo nada ali. Você faz o seu carimbo e com o que valida, como a gente não tem número de CRP nem de CRM, porque não somos nem médicos e nem psicólogos, é o seu CPF, porque vai bater lá e vai ver, né? E se você tiver também CNPJ, você que sabe pode colocar, mas não tem, porque você trabalha em vários lugares. Então, assim, você colocando que é psicopedagoga, só psicopedagoga, sem CBO. CBO é para fim jurídico, é o jurídico, é o departamento pessoal da empresa que você trabalha, que vai buscar o Código Brasileiro de Ocupação. Isso é um código brasileiro no âmbito nacional aqui, ó, que vai buscar a sua profissão, né? Então, assim, não é necessário você estar colocando CBO. O que aconteceu que os psicopedagogos começaram a colocar CBO no carimbo? Porque o psicólogo era CRP, né? CRP. Aí os médicos começaram a confundir um pouco, porque o psicólogo pode ser um psicopedagogo, né? E vai com o CRP dele, mas como psicólogo e psicopedagogo. Mas os psicopedagogos não são, às vezes, pedagogos, não têm nenhuma formação acadêmica direcionada para a área clínica, médica, então faz a pós-graduação para ser um psicopedagogo. Aí começou a dar uma confusão, né? Já na área da neuropsicopedagogia, após os responsáveis, né, criadores, resolveram fazer dois tipos. Por quê? Um institucional e um da área médica. Por que da área médica? Porque eles pretendem que, a luta deles, aliás, é para que a neuropsicopedagogia seja incluída nesse rol, tá? Da área de saúde, que tenha esse amparo, né? Que tenha esse suporte. Por isso que às vezes após ela pede muitas horas de estágio, pede muitas horas de curso, por causa disso, para ter
esse amparo para ser presencial, para ser semipresencial, ali comprovando que você realmente está capacitado. Por quê? O MEC, ele tem a diretriz da pós-graduação. E a diretriz da pós-graduação para cursos de pós-graduação não é necessário estágio. É necessário 20 horas de estágio, 40 horas, tem um pedido lá. Então, a faculdade cria a diretriz dela para estar nessas normativas, né? E o de neuropsicopedagogia, ele pede um estágio bem longo em várias áreas, né? Então, assim, você tem que pesquisar bastante para você se tornar uma categoria. Você tem que ter um amparo, um estudo. Para ser neuropsicopedagogo, você tem que ser da área acadêmica, educacional ou da área de saúde. Para ser psicopedagogo, não precisa. Pode ser qualquer graduação. Primeira graduação, você pode ser qualquer licenciatura, bacharelado, você pode ser, e você faz a pós-graduação e você pode atuar. O que você precisa? Estudar, se capacitar para compreender todos os processos. Então, assim, verifica direitinho, faz uma supervisão, faz um acompanhamento. Se tiver dúvida, me chama, entra nos meus grupos, vai na bio, lá na minha bio do Instagram, que tem várias entradinhas, né? Vai no YouTube, tem na descrição embaixo, tem os links ativos dos grupos no Telegram, que o Telegram, você sabe que é mais... comporta, né? Comporta mais gente, mais membros. E também tem arquivos disponíveis que você não perde, tem sempre download para fazer. No WhatsApp também eu tenho, mas eu não boto os links do WhatsApp, porque o WhatsApp você perde toda a conversa, né? Perde todos os arquivos, perde tudo. Você só dali para frente que você entra. Então, eu sugiro os grupos no Telegram por causa do suporte que tem. E aí ninguém perde nada, todo mundo pode pesquisar, pode ter disponível lá, tem muito arquivo gratuito, tem muita coisa. Então, assim, tem muita orientação, tá? De como você pode proceder. E se você tem dúvidas, você faz uma supervisão, uma mentoria. Tem pessoas que não têm estágio, não conseguiram estágio. Então, assim, a gente pode fazer um pacote de estágio. Eu faço um acompanhamento de estágio com o pessoal, individual, né? Aonde tem toda a documentação que eu assino, que eu carimbo. Aí a gente faz vídeos, né? A gente trabalha online, a gente faz um acompanhamento. Então, assim, é todo um suporte que você pode ter. É só você me procurar, tá? Se você quer aprender a fazer relatórios, se você quer arquivos para você trabalhar, né, no seu atendimento, produzidos para você, personalizados. Cadê o meu? Personalizado. Aí você pode falar comigo. Olha aqui, a gente tem um acompanhamento. Eu faço alguns, currículo de rodapé, o seu logradouro. Então, assim, tem suporte, de tabelas para acompanhamento. Então, tem muitas coisas que você pode ter. Eu tenho a diretriz para a instituição, todo o amparo para você trabalhar na instituição. Eu trabalho na instituição há alguns anos, trabalho no consultório há alguns anos. E, assim, tem toda a diretriz para o consultório e para a instituição. É diferente, não é igual. Então, assim, tem um acompanhamento para você mandar para o professor, tem um acompanhamento para os pais, tem um relatório, tem um feedback, tem devolutiva, tem um relatório técnico, tem os encaminhamentos. Então, assim, tem um suporte grande de documentação que você precisa. E eu vejo alguns documentos sendo vendidos por aí que vendem a mesma coisa para o psicopedagogo e para o neuropsicopedagogo. Tem uma pequena diferença aí, né? Quer dizer, grande ou pequena. Enfim, tem um suporte diferente. Tem um trabalho, assim, um pouco parecido, porque nós fazemos esse treinamento das funções, né? Na área da cognição, treinamento,
um treinamento acadêmico, uma avaliação mais detalhada, né? Daquela área cognitiva neuropsicológica, não restrita. Então, a gente tem todo um trabalho a ser feito. Tem o plano de intervenção também que eu faço, mas agora eu não tô com ele aqui, não. Eu já vou atender, tô só aguardando o paciente. A gente aguarda o paciente ou outra e a gente dá uma fugidinha, né? Eu queria mostrar pra vocês. Aí tem a anamnese, gente. A anamnese, ela tem pra idades diferentes, né? Pra faixa etária diferenciada. Para o casal, para a escola. Na escola é muito importante fazer a anamnese, é muito importante que a instituição trabalhe captando os dados para reconhecer aquele desempenho, aqueles sinais que vão aparecendo no seu aluno. Né? Todo o desenvolvimento. E o que eu falo mais nas minhas mentorias para as minhas alunas é que conhecer o desenvolvimento infantil a fundo. Todas as etapas, quais os processos, o que a criança pode e deve estar aprendendo naquele momento. E para minhas professoras eu falo a mesma coisa. As professoras têm que conhecer o que é aquele processo na primeira infância para o desenvolvimento deles. Quais habilidades eles têm que ser habilitados para que no fundamental, né, eles comecem a pôr em prática. E a gente sabe que a pandemia fez o quê? Zerou isso aí. Então, zerou essa área acadêmica da criança. Zerou o treino de habilidades, porque muitos pais também não têm essa noção até de que a criança precisa fazer aquele determinado treinamento, aquela atividade, aquele momento, né? Eu já tive pais que falou assim: eu não coloquei meu filho na escola para ficar cobrindo pontinho. Cobrir pontinho ele cobre em casa. Eu não botei meu filho na escola para ficar pintando ele pinta em casa. Eu não botei meu filho na escola para ficar cortando ele corta em casa. Então, assim, só que não faz isso em casa, não faz. Nós pegamos várias crianças de 4 anos, agora, né, no período do término daquela fase ruim da pandemia, pegamos várias crianças que a mãe nunca nem brincou de bloquinho, nunca brincou de uma pecinha, de uma panelinha, de picar um papel, rasgar, nada disso. E a criança chegou na escola, nem sentar a criança sabia, porque nem fazer o treinamento para ela sentar que ela fazia. Então, assim, é difícil. A criança tem que pegar no talher, a criança tem que pegar no copo, no prato, a criança tem que rosquear as tampinhas, a criança tem que tampar os potes, as crianças têm que trabalhar o movimento pinça, o tônus, fortalecer o tônus, carregar aquele pezinho, pegar a pecinha, encaixar uma, desencaixar para fazer força. A criança tem que picar papel, rasgar, a criança tem que correr, tem que pisar no molhado, tem que se molhar, a criança tem que ir na cozinha, abrir o armário e pegar coisas mesmo. A mãe tem que pedir ajuda pro filho, para ele já sentir que ele tem uma certa autonomia e também para ele ter uma ordenância de tarefas. Pega aquele pratinho azul, pega a sua bolinha amarela, definindo, porque as cores, os formatos, é o que a criança estuda. Cores, formas, sons. A primeira infância, esse desenvolvimento total para uma autonomia, para uma indução aonde ele vai ter os sentimentos, ele vai ter esses sentimentos, ele vai ter um sensorial, ele vai ter uma operação e ele vai sentir isso. Ele vai sentir o toque, ele vai sentir se é leve, se é pesado, se é áspero, se ele gosta daquilo, se ele tem nervoso, se ele não tem. Então, assim, tudo é um momento, não é só deixar a criança lá no celular. O celular, o que acontece? Vamos ver daqui a alguns anos o que acontece. Porque, assim, não é de todo ruim, né? Não é de todo ruim, mas tem que ser supervisionado. Se não for supervisionado, não dá certo. Nada que não tem supervisão dá muito certo. Eu, quando comecei a buscar estágio, ninguém queria me dar estágio.
Todas as psicólogas falavam assim, não, é muito sigiloso, ninguém pode assistir, ninguém pode isso, ninguém pode aquilo. E aí eu ligava para os psicopedagogos que atuavam, elas não queriam, né? Então, assim, até eu conseguir uma oportunidade foi muito difícil. Então, eu tive que buscar, anotar, fazer estudo, pesquisa e verificar como é que era todo o desempenho. E a minha experiência de sala de aula também me deu um amparo para isso. Mas tem gente que não tem isso. A minha experiência de mãe, de avó, e me deu suporte para várias coisas. Meus sobrinhos, familiares, né? A gente começa até a ficar neurótica, que a gente quer até... A gente, por exemplo, eu sou psicanalista, então eu comecei a analisar todo mundo no sapatinho. Fiquei só olhando aquela visão, né? De ver os movimentos das pessoas também, né? Se elas estão mentindo, se não estão. Então a gente aprende e começa a querer botar isso em prática. Às vezes a gente até se torna chata. Eu já sou chata de natureza, então não ligo. Mas tem algumas pessoas que começam, aí ficam incomodadas, né? Aí o que acontece? A mãe não tem isso. A mãe não tem isso. Então, quando vai para a escola, vem cheio de ausências, falhas, problemas, e às vezes também a professora não tem experiência para estar olhando detalhadamente isso e acaba que bota uma pulguinha na mãe, né? A mãe começa a ficar preocupada, fala, não, seu filho tá assim, tá assado. Não pode, a gente tem que fazer todo um rastreamento, a gente tem que ter assim, tipo um diário de bordo para criança na escola. A gente tem que ter eu dou uma ficha na escola para elas analisarem as crianças, como que as crianças chegam na escola e como é que é o processo dessas crianças naquele dia. Então elas marcam o X naquele dia, né? Tem uma folha inteira para semana. Aí elas colam na agenda da criança, que é para mãe ver como é que foi a criança naquele dia. Então é um feedback diário. Aí depois elas começam a mandar semanal, logo no comecinho, porque é adaptação. Mas depois elas começam semanal para acompanhar e depois elas vão vendo quais crianças permanecem ainda com aqueles sinais que meio que não tá indo bem. Aí, que a criança depois tá adaptada, né, tá bem, ela continua. Agora tem crianças que tem ainda aquele problema de adaptação, tem as dificuldades, então essa criança vai sendo mais olhada de perto, entendeu? Então é isso, gente, tá? De olho no carimbinho, tá? Ó, procurem carimbo estilo pendrive, que é ótimo. Esse aqui é ótimo, cabe no bolso, então não é aquele de faz volume. Ele só tem um probleminha aqui, que ele pode quebrar aqui se você não tiver muito cuidado, porque aqui é uma molinha, né? E tem um outrozinho que ainda é menorzinho ainda, desse tamanho aqui, ó, ótimo também. Mas pra quem perde é péssimo. Aí você, ó, coloca e tá ótimo. E é isso aí, gente. A dúvida do carimbo, a dúvida do estágio, que você, na pandemia, foi liberado, né? Fazer estágio online. Então, se você quiser, a gente pode fazer um estágio online, estágio supervisionado. Eu oriento você. Se você só quiser uma aula de orientação, também eu faço. Se você quiser entrar no pacote, eu faço. Se você quiser comprar os pacotes institucional e clínico personalizado, também. Se não for personalizado, também eu passo para você, não tem problema. Então, você tem todo esse trabalho. Se você quiser fazer um curso de relatório, que todo mundo fica vendo aquela minha pastinha que eu mandei fazer, eu fiz a arte e comprei o papel, né? Papel para dobrar na pastinha. Mas o rapaz da impressão digital, ele tem aquele papel, ele faz. Você leva a arte para ele no pendrive e ele faz para você. É barato, um custo em média, acho que é R$7, R$6 cada pasta. Agora, se você for comprar na internet, ela sai a mais de R$15, né? Com a personalização e tal, ela sai a mais de R$15 cada uma, 20, depende. A gente já viu vários preços, né? Eu, como vou lá no Canvas, faço lá a arte e coloco, né? Do cartão também, o folder. Vou lá também no Canvas,
monto e mando para a gráfica digital, que sai muito mais barato. Folding. O banner também, um banner grande também, se você for numa color digital, né? Eles também fazem banner para você com preço bem melhor. Você já manda a arte para eles e eles mandam para você os tamanhos e você faz aqueles banner super legal para você colocar, tá? Você pode fazer também um teste de cores para os seus objetivos. Na internet você encontra lá, que aí ele vai definir uma cor para você utilizar na sua logo, no seu material. Eu usava vinho, aí depois que eu fiz o teste, deu a verde e azul, meio verde, meio azul, aí eu parti pro verde, que o meu deu mais pro verde, né? A colega fez, o dela já deu pro azul. Então, assim, você vai fazendo de acordo com as suas características, né? Do que você mais gosta. Eu gosto muito de vinho, de preto e tal, mas assim, uma cor muito escura. E no começo até usei o vinho, o preto e tal. Mas aí, como eu fiz esse teste para empreendedorismo, né? Ali, aí deu verde, eu mudei algumas coisas para verde, né? Mas assim, é só para ter uma cor, para não ser igual a todo mundo, né? Enfim, e aí, gente, qualquer coisa, estou aí, me procure no link, na bio, no meu WhatsApp, eu fico direto, eu sou até chata, quem tá no meu grupo às vezes fica até doido comigo, porque eu mando coisas porque o horário pra mim é o que dá, tá bom? Então foi um prazer, tchau, tchau. Não esquece, curte, compartilha, chama seus colegas. Agora no WhatsApp o grupo é de mais 500 pessoas, olha que luxo. Então eu tô unificando alguns grupos também, porque tinham vários grupos e, poxa, o WhatsApp limitou aquele envio, né? Depois a gente pode fazer a transmissão e tal. Tem várias coisas, né? Então faz isso aí, vambora, tá? Mas dá um like aí, curte, compartilha, dá um like no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, vê aí, dá um suporte pra gente ter mais informação. Tchau, tchau.